Muito bem, gente, nós vamos, da primeira fase do nosso estudo, dar continuidade à análise que a gente vem fazendo das questões do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós iniciamos um outro capítulo, o capítulo número 4, da segunda parte, que fala para a gente a respeito da pluralidade das existências. E o primeiro sublinho é tratado nesse capítulo é justamente sobre a reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. E não é algo que a doutrina espírita traz, apresenta a humanidade como sendo algo novo, muito pelo contrário. Você vai perceber que a ideia do conhecimento do processo encarnatório é ilustrada em todas as filosofias, quase todas as filosofias religiosas. Entre o próprio povo hebreu, a gente percebe que há uma capacidade de compreensão de entendimento deles em se tratando de um processo encarnatório. E a gente entende que, mesmo nas outras religiões, as outras doutrinas espiritualistas, o conceito, as definições, os esclarecimentos estão presentes, mas não tão claros e objetivos como a doutrina espírita nos traz. E a gente vai perceber que é aquele processo em que, depois do amadurecimento, na hora certa, no momento adequado, o esclarecimento vem, chega, de modo a nos auxiliar a caminhar com mais segurança. A gente passa a entender o mecanismo evolutivo, as lutas da vida, as lutas existenciais, né? Então, com isso, a gente passa a ter mais segurança nas ações, no comportamento e nos direcionamentos. A gente pode, por exemplo, analisar da seguinte forma: quando o grosso da comunidade de espíritos encarnados ou desencarnados que nos encontramos aqui na Terra tiver esse conceito de uma forma mais clara, mais objetiva, no mundo íntimo, as lutas que vamos observando no plano social serão outras, né? Serão outras, porque as pessoas passarão a entender alguns pontos, no caso específico do processo encarnatório, que abrem outras linhas de compreensão do entendimento. Então, eu fiquei restrito apenas nisso não, né? Porque abre a questão de lei de causa e efeito, os outros princípios que a doutrina espírita nos apresenta. Então, a luta vai ter outra dinâmica, que não é essa em que nós estamos voltados para nós próprios. A questão do orgulho, a questão do egoísmo, está muito patente, mas é caminho de mudança, é caminho de transformação. As próprias diretrizes que a gente observa, que se fundamentam nesses sentimentos ainda, né, a pessoa centrada em si própria, elas geram consequências para si mesmo, para a criatura e para os demais que são alvo dessas atitudes. E esse processo, numa visão mais ampla, uma dinâmica mais ampla, estabelece o quê? Mudanças na atividade das criaturas. Muitos vão ficar saturados, a gente não aguenta mais ver isso e vai procurar um caminho diferenciado. Outros vão sofrer as consequências das próprias ações, entendendo que não é por aquele caminho, não é para aquela diretriz. Então, não obstante as lutas, dificuldades que a gente percebe com muita intensidade e diante de conquistas muito significativas, se a gente analisar a época da barbárie, né, e os dias de hoje, a gente observa que houve avanços significativos em se tratando da conquista dos homens, das criaturas, na própria diretriz que se dá no plano social. Direitos estão presentes, uma série de coisas favoráveis a uma vida mais harmônica, um bem-estar, né, para as criaturas de modo geral. Mas tem muitas coisas ainda a serem trabalhadas, a serem levadas a efeito. E quando a gente passa a entender as leis divinas, as leis do Criador, e entre elas a questão da encarnação, a gente começa a ter elementos internos que vão nos auxiliar naquela diretriz mais produtiva. Porque a gente vai entendendo que não é um trabalho que vai ser feito a partir da gente, do indivíduo, em que nós vamos lutar para que o outro modifique, que a sociedade se modifique. Não. É um trabalho pessoal intransferível. Um modifica, o outro se modifica, e assim vamos. Enquanto que a gente consegue já um patamar diferenciado no campo da compreensão, do entendimento, que não nos faz melhores, apenas estabelece regulações diferenciadas, e o outro não tem, não possui, compete a gente fazer um trabalho, aguardando o outro no tempo dele, porque nós estamos no nosso tempo também, né? Quantos não foram diante de nós e passaram, às vezes, até próximos da gente, com posturas e comportamentos que hoje a gente observa estranho nos outros, mas o comportamento estranho nos outros hoje era um comportamento estranho nos nossos lá atrás. E outros caminharam conosco e avançaram, né? Seguiram o seu caminho, o seu roteiro. Então nós estamos sendo chamados a fazer algo semelhante, como os outros que hoje, na nossa observação, estão estranhos, vão ser chamados também a fazer o papel deles, o trabalho deles. Então assim a gente vai avançando,
né? Até o momento em que, numa situação mais abrangente, vamos ter uma comunidade de espíritos que, pelas experiências vivenciadas, criarão, estabelecerão um mundo que nos encontramos, com diretrizes diferenciadas dessas que estamos vendo com muita intensidade. Então é uma questão de tempo. Mundo de expiações e provas, que nos encontramos inseridos, qual o contexto nosso, né? E mundos de regeneração, que é a fase posterior a essa que nós estamos vivenciando. Então estamos caminhando para alcançarmos essa situação, mas não se dá sendo através de muita luta, sendo através de muito trabalho, no mundo íntimo, pessoal e transferível, né? Para alcançarmos o padrão de sintonia com esse novo ambiente que estamos buscando. Mas é necessário haver uma desvinculação, né? Daqueles padrões de reação nosso da retaguarda. A pessoa criou um problema, uma situação. Qual é a reação nossa diante desse quadro, diante desse contexto? Pairamos para aquela revolta, né? Porque incomoda, machuca o coração. Isso aí a gente não pode descartar, não. Mas em cima desse incômodo, dessa situação que mexe com o nosso mundo íntimo, o que nós estamos valorizando? O que nós estamos incentivando do plano do pensamento e do sentimento? É o sentimento de vingança, de ódio, de aversão, né? Ou aquele sentimento em que nós estamos nos esforçando para que a gente possa entender o companheiro na luta dele, nas dificuldades, nas limitações, né? De modo que a gente crie uma vibração diferente, criamos aí uma situação diferenciada para a gente e para o outro também. Porque quando o ódio é vivenciado por nós, ele é alimentado por nós, ele alcança as pessoas que são alvo desse pensamento nosso. Então ficamos como que imantados pela situação e temos como alvo outro, que é fruto ali que está no nosso campo de direcionamento. Se a pessoa tem uma movimentação diferenciada, não é incomodar não, né? Ela está muito dinâmica, não afeta. Mas se está dentro do padrão mais acanhado como o nosso, entra num contexto complicado, difícil, e gera problemas, gera dificuldade, como gera para a gente também. Então a gente começa a entender, né, esses pontos. Então, para que na questão que foi trabalhada, a primeira questão do subido da reencarnação, que foi trabalhada na semana passada, ao meio a meio, tem vários desdobramentos, Allan Kardec pergunta, né, como pode uma criatura alcançar a perfeição, se às vezes uma encarnação, estou colocando mais palavras, se uma existência de 40, 60, 80, 100 anos apresenta pouca oportunidade nesse sentido, né? Aí eles falam que é sofrer a prova de uma nova existência. Mas será apenas no plano espiritual? Aí abre para nós a importância das múltiplas experiências no plano físico, onde a gente entende a fixação dos valores, a fixação dos princípios que vamos entendendo que diz a respeito àquela diretriz positiva em que a criatura vai avançando, né? Das expressões do amor, da fraternidade, da solidariedade. Então passa a ser através das experiências no plano físico, porque ela gera todo um constrangimento, um cerceamento do nosso ser, para nós que nos encontramos. E a partir daí, a necessidade de superarmos o ambiente em que nos encontramos. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com situações certas para o nosso aprendizado. Mas o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, o meu chefe, o meu subalterno, né? Colocando aí dificuldades provenientes da convivência. Tudo certo, gente. Mexeu, não importa quem seja, se movimentou, mexeu no nosso contexto de alguma forma. Então, a reação nossa é diante do contexto, mostrando onde o trabalho tem que ser feito, onde tem que ser realizado. Porque uma vez vencida a prova, vencida a experiência no plano do aprendizado, a criatura passou nas provas, passou nos testes, ela naturalmente é conduzida para um nível superior. Mas se não passar, permanece, vai repetir, vai passar novamente pelo processo da fixação dos valores, né, dos princípios. Acontecendo primeiramente na análise nas escolas, nas faculdades, mas também na vida prática da gente. Então há um direcionamento. E o processo encarnatório ele vai nos auxiliando nesse sentido. E avançando, o subitem que nós vamos iniciar hoje é apenas uma questão, mas também muito significativa, a gente vai trazer e não vamos deixar de voltar como foi trabalhado anteriormente, na semana passada, porque elas estão conjugadas. Esse subitem vai falar para a gente a respeito da justiça da reencarnação. Mesma questão.
é a questão 71, né? Pergunta, a resposta da espiritualidade, e um comentário de Allan Kardec, também um pouco extenso, mas muito esclarecedor, nos auxiliando na compreensão do processo encarnatório. Eu vou pedir Leonardo para ler para a gente. O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências, item Justiça da Reencarnação, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Um comentário de Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Não obraria Deus com iniquidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não o indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Allan Kardec, ele traz para a gente outra obra para esclarecer o processo encarnatório da justiça de Deus e chamando-nos à questão da análise racional, lógica do processo. Ele traz para a gente duas imagens muito significativas, em que ele fala que, no exemplo que ele apresenta, um determinado funcionário de uma empresa, criando ali, em função dos interesses pessoais, problemas, dificuldades, e gerando prejuízo muito grande para essa empresa, né? Então o dono vai, em função do que ele fez, e embora arrependido o companheiro, dispensa sem direito a nada, não manda embora. Então você vai despedir por justa causa, e dispensa a pessoa. E traz outro exemplo daquele companheiro, outra empresa, em que surgiu uma situação muito semelhante ou parecida, mas o companheiro também arrependido, o funcionário, por ter feito o que realizou, implora desse dono da empresa a oportunidade de ressarcir o que ele causou em termos de prejuízo. Então ele vai, esse dono da empresa, age dessa forma: tudo bem, você está arrependido, nós vamos te dar aí uma carga de trabalho maior, mais intensa, de forma que no tempo você possa como que pagar o prejuízo que você causou na empresa. E ele pergunta para nós qual dessas atitudes, qual desses direcionamentos seria o mais lógico, o mais sensato, diante do próprio contexto da vida e da existência. Então são argumentações apresentadas nos levando a raciocinar e entender um mecanismo que está para além das interpretações, das visões, das percepções humanas, que aquilo diz respeito ao Criador, com as leis que estabelecem o equilíbrio no próprio universo. Então, quando a gente percebe as lutas humanas, as dificuldades que vamos enfrentando, que não são fáceis, a nível pessoal, a nível social, as suas lutas de história temos apresentado dos homens aqui na Terra,
É muita dor, é muito sofrimento, é muita dificuldade. Mas nesse movimento, o que está acontecendo? As almas, os espíritos, estão elaborando em si próprios conceitos de ordem cada vez mais transcendentes, alcançando no futuro a perfeição. E a gente vai entender que para que a justiça do Criador ela possa realmente ter um efeito muito positivo junto aos homens, junto às criaturas, nós não vamos poder compreendê-la com tanta amplitude sem o entendimento do processo encarnatório. Né? Porque dentro, às vezes, vou pegar um exemplo mais simples, dentro, às vezes, de um próprio núcleo familiar, o filho nasce com uma perfeição, uma inteligência extraordinária. O seguinte, que vem o segundo, já vem com limitações. Por que isso vai estar citando? Uma questão genética. Tudo bem. A genética vai mostrar que houve ali uma estruturação problemática, né? Sem dúvida alguma. Mas por que Deus, se confiamos, acreditamos, sabemos do Criador, está permitindo que isso aconteça naquela família? E pais dedicados, justos, trabalhadores, cumprem os seus deveres, né? São tementes a Deus. Por que está acontecendo? Por que isso está se dando? Simplesmente para poder mostrar o seu poder junto aos homens, junto às criaturas? Aí a compreensão da reencarnação vai nos ajudar a entender melhor isso. Está tudo certo. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça e a bondade se expressam. Então, se o companheiro nasce naquele lar com limitações, com dificuldades, há uma razão de ser. Há ali um motivo que, se não está nessa vida, não vamos entender. Ele traz experiências estratégicas. E o processo do cerceamento para ele é importante, para a família que o acolhe também, ou seja, naquele movimento mais abrangente, todos estão sendo beneficiados no contexto que a vida traz a presente. As circunstâncias promovem para todos nós. Isso traz até mesmo um certo consolo, um certo conforto para o nosso coração. E vamos percebendo o que está correto, dentro das diretrizes do mais alto. E a partir daí, então, a gente vai ter elementos diferenciados no plano da compreensão do entendimento, nos auxiliando no movimento da vida, no movimento da existência. Ele coloca aqui uma coisa muito interessante. O bom pai deixa sempre aberta ao filho uma porta para o arrependimento. A pessoa, um outro exemplo da situação, a criatura levou a vida toda dela em desregramento e tal, porque ia aos impulsos das emoções e vivenciava aquilo com toda a força que ele tinha, que ele possuía. Não colocar aquela pessoa má que fazia maldade, não. Simplesmente se entregava às paixões. E assim gerava um problema, um sentimento para um, para outro, e vai levando essa vida toda desregrada. Lá na frente, como acontece naturalmente pela vida, a criatura começa a refletir. Puxa vida, eu acho que eu exagerei. Gerei alguns problemas, algumas dificuldades, alguns corações ficaram marcados, machucados pela minha atitude, pelo meu comportamento, e começa a fazer uma reflexão em si, falando, não está errado, é excessivo, é paixão, não, é o que eu gosto de fazer, aquilo que mexe no meu mundo íntimo. Mas chega lá, a adolescente começa a refletir e vê que deixou um rastro de complicação, de dificuldade, às vezes até corações que se encontram próximos a ele, mas como mexeu com o sentimento de uma forma aviltante, a pessoa está destrambelhada, está totalmente fora de si, com problemas, com dificuldades. Como é que fica isso? Como é que vai ficar essa situação? Aí vamos entendendo que, embora o arrependimento esteja presente, os problemas em si não serão desfeitos. Mas até a questão de uma enfermidade, de uma doença, em função do desregramento, não tem como apagar isso. Os registros estão ali, estão presentes. Então, como fazer? Como redirecionar tudo isso? E se a pessoa entrou numa linha mais complicada, da criminalidade, por exemplo, matou um, tirou a vida do outro, mas o outro está dentro de um processo de causa e efeito, está acontecendo por acaso com ele, não? Fez alguma coisa lá atrás? O companheiro está sendo instrumento, sim, está sendo instrumento para que o outro resolva o seu problema, mas ele está agindo, ele está se posicionando. Então, vou entrando nas situações e quando a gente lança o olhar no processo reencarnatório, a gente vai entender que não, está tudo certo. A pessoa hoje está no desregramento, mas à frente ela vai ter a oportunidade de voltar a um caminho melhor. E se ela criou e percebeu que fez bobagem, criou problemas, dificuldades, ela vai ter a oportunidade de voltar e consertar tudo que ela fez, tudo que ela realizou. E obviamente, gente, não há aí um esclarecimento
no sentido de haver da nossa parte uma acomodação e uma justificativa para nos mantermos no nosso comportamento sagrado. Eu posso entender, né? Porque o voltar lá atrás para poder consertar o que foi mal feito não é tão fácil assim, não. Fácil assim, né? A própria vida mostra isso para a gente. O motor do carro estragou, tem que consertar. E isso requisita trabalho, esforço, dinheiro, não cai do céu, tem que trabalhar para conseguir. Não estava fora do meu orçamento, não esperava por essa situação agora. Então gera um estado de alma, de apreensão, de preocupação, nos tira de uma ordem que representava uma estabilidade, né? Para poder entender, mexe com o nosso mundo íntimo, tira a gente daquele movimento. E mesmo que tenha lá uma provisão, uma poupança assim, não deixa de gerar, nossa, estava essa poupança com outro objetivo. Vou ter que tirar o dinheiro para poder pagar o conserto do carro. Então mexe com a nossa estrutura íntima, uma situação nova que surge, tá? Exigindo o quê? Um direcionamento, uma postura, né? Daquela harmonia, entre aspas, em que nos encontramos. Quando estamos falando de coisas de ordem espiritual, a gente entende que o processo é mais complexo, é mais profundo, porque diz respeito a coisas do espírito na sua jornada de aprendizado. É o arrependimento sincero em relação ao comportamento da convivência com a criatura, isso tem peso, né? Descobrirmos lá no final da nossa vida, ou no plano espiritual, que convivemos ali 40, 50 anos com uma pessoa, não houve uma separação em termos de uma estrutura física, né, da documentação, mas embora estivéssemos dentro do mesmo lar, a pessoa estava para um canto e estava para o outro. Não havia uma aproximação, uma convivência real no plano de troca, de pergunta. Apenas os corpos se aproximaram e viveram ali aquela vida toda. Tem uma importância, sem dúvida alguma, mas a gente vai perceber que, puxa, ele poderia ter sido mais paciente, mais carinhoso, mais fraterno, mais amigo, mais solidário, né? Então nos leva a reflexão, isso pesa. E às vezes a pessoa toda solícita, né? A vida toda solícita, atenciosa para a gente, e a gente levando a coisa mais friamente. Aquilo mexe profundamente com o nosso coração, com o nosso mundo. O que fazer? O que realizar na vida da existência? E pode ser até em função de uma necessidade de aprendizado, na próxima reencarnação, a pessoa vai estar se experimentando em outros âmbitos, em outras situações, ou não estará no mesmo período reencarnatório nosso aqui com a gente, estará no plano espiritual. Então, olha só, vai ficar uma dor, um sofrimento muito grande, ou intenso no nosso coração, mas nos chamando ao quê? A fazer um trabalho de maior profundidade, a vencermos aquela indiferença que era comum para nós na vida dele, parecia que estava bem. A minha forma, sou assim, nasci assim, você sempre assim, né? Mas, no entanto, a gente vai percebendo depois do tempo que não é muito bem dessa forma, não. É necessário haver o quê? Uma comunhão, uma troca, uma pergunta com mais eficacidade. Então, seremos conduzidos para experiências novas em que as portas vão se abrir no sentido de nos ajudar a vencer nós mesmos, a trabalhar no nosso coração, a trabalhar no nosso entendimento, né? Não vou ter mais aquela criatura por meio dessa existência próxima, como aconteceu anteriormente, mas vão ter outras pessoas e vou procurar ser solidário, fraterno, agir com elas como eu não agi com essa criatura, que foi importante na minha experiência, e vão perceber que muitas vezes outros vão ser indiferentes para a gente. E não que a pessoa é diferente, a gente quase que solta os dedos, poxa vida, então amargo, tão envolvente, tão carinhoso, e a pessoa como se fosse diferente. Ou seja, estamos vivenciando de alguma forma o que vivenciamos atrás. Mas com o objetivo de superarmos, tudo bem. Fizemos a nossa parte, a pessoa fez com a gente, né? Fomos carinhosos, fomos atenciosos. Se ela não foi, ou não corresponde, paciência. Ela vai ter oportunidade dela. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo simples, se tratando da vida, da existência, onde que a gente vai observar e vai perceber a justiça divina se expressando. Porque o objetivo, o direcionamento de Deus é com o espírito de encarnação, com o propósito de fazer chegar à perfeição. É o destino de todos nós. Agora, alcançarmos os ângulos da perfeição requisita experiência, requisita vivência. Não é simplesmente a gente ler, bonito aqui, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, bacana, faz sentido. Estou entendendo o processo aqui.
assimilando o conteúdo da lição, aí guardando, assimilando para a vida, para a luta prática, no dia a dia, né? Em que situações vão exigir de nós o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nessa vivência é que nós vamos entender como é que se perdoa uma pessoa verdadeiramente. Porque muitas vezes, não sei, fica uma coisa esquisita ainda no meu coração. Não consegui dissolver de tudo. Porque a gente entende que perdoar uma pessoa pela ofensa que ela fez é desativar em nós aquelas engrenagens em que o ressentimento às vezes se expressa, em conformação, né, em relação à pessoa. Porque não há como a gente esquecer o problema, não, gente. Não há como a gente esquecer. Nós, nessa existência, por exemplo, a pessoa fez, registrou, a gente viu, vivenciou, plantou registro na gente. Mas você vê a pessoa, você lembra do problema. Não tem como a gente fugir disso, não. Né? Agora, causou em nós reações. E o trabalho tem que ser feito em cima dessas reações estranhas. Desativar isso. Né? Desativar e procurar agir com a maior sinceridade possível diante das coisas novas que vão surgir na convivência com essa criatura. Então são desafios para a gente, mas são esses desafios que surgem, que nos auxiliam naquilo que os Espíritos mostram, que representa a fixação do valor, a fixação do conceito. Entendemos racionalmente, mas ainda não conseguimos administrar no campo do coração. Aí há as situações da vida que vão nos auxiliar nesse sentido. Né? Então abre para nós um leque muito grande. E obviamente que o processo encarnatório nos auxilia muito mesmo. Né? A entender essas situações, a saber que a justiça divina está imperando em favor do bem-estar do ser da criatura. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a sua transformação. Então a gente entende que nas leis divinas as coisas se expressam não como castigo, vamos castigar ele porque ele fez errado. Não, vamos dar a oportunidade do aprendizado. Ele não soube se comportar devidamente, vamos deixar que as circunstâncias da vida mostrem para ele efetivamente que não é por aquele campo de eleição, por aquele comportamento em que as coisas realmente devem ser feitas por nós, pelas criaturas. Agora, obviamente, que dentro do campo consciencial, a pessoa pode interpretar a misericórdia divina atuando sobre nós como sendo uma punição. É uma coisa consciencial. A pessoa se vê presa, né? Consciência culpada. Nós nos vemos presos a uma situação. E o sentimento de culpa gera uma cobrança excessiva. Tá? E a gente vai então ter essa ideia de castigo, mas não porque ele vem do Criador, a circunstância traz o presente, mas é uma interpretação nossa diante dos fatos, diante das situações que nos visitam. Então estamos abrindo aí esse comentário. E o Léo poder fazer alguns pontos para nós, né, para a gente ver assim. A questão 171, em sua resposta, demonstra a essência mesma da doutrina espírita, na sua formação. Porque quando é perguntado em que se funda o dogma da reencarnação, a resposta é na justiça de Deus e na revelação. A respeito da justiça de Deus, o próprio comentário de Kardec vai demonstrar isso, que é quando o ser humano consegue, através do raciocínio, chegar a essa conclusão. O dogma se funda, dogma que significa princípio, e a reencarnação é tratada como princípio da doutrina espírita, assim como a imortalidade da alma, como o plano espiritual, como a influência dos espíritos em nossas vidas, são princípios. Esse princípio, ele é deduzido pela fé raciocinada, pela capacidade da nossa inteligência, quando começamos a refletir sobre a justiça de Deus. E aí tem todo o comentário de Kardec, demonstrando que o Deus justo, soberanamente justo e bom, não poderia criar as coisas de outra forma. Então a noção de dogma, no nosso mundo temos muitas vezes os dogmas que são impostos, ou que são elaborados a partir de um certo ponto de vista. Né? Dentro da doutrina espírita, há essa proposta que haja o raciocínio das criaturas, a elaboração mental da fé raciocinada, junto com aquilo que vem em cima. Por isso que se fala revelação. É nesse sentido que essa resposta preenche esses critérios, em que a própria doutrina foi criada. Porque, a partir da manifestação dos espíritos, Allan Kardec foi convidado a fazer uma análise racional de tudo aquilo. Então ele trabalha os conteúdos de bom senso, de lógica, de razão. Não é porque os espíritos disseram que aquilo foi introduzido na doutrina espírita.
E ao mesmo tempo não é porque Kardec ou outros companheiros encarnados elaboraram racionalmente esses conceitos que eles também foram introduzidos. Eles precisaram da sanção do que os espíritos disseram, mas aí os espíritos superiores, que têm recurso, que têm linguagem apropriada para ensinar, para nos educar. Então, pela justiça e pela revelação, vamos compreender que a reencarnação é um princípio, aqui dentro do contexto chamado de dogma. O princípio, ele se aplica universalmente, por isso que ele é princípio. Porque se ele se aplicasse só numa determinada circunstância e só a determinado tipo de espírito, ele não seria princípio. Ele seria uma situação específica só daquela condição. O princípio, ele, necessariamente, ele é universal. Se ele deixar de ser universal, deixa de ser princípio. Então, é uma necessidade do espírito passar por várias existências. Mais uma questão que demonstra isso é a sequência da conversa, né, de Kardec com os espíritos, porque é um diálogo. Kardec pergunta e eles respondem. A partir do que eles respondem, Kardec apresenta uma nova pergunta. Do item anterior, desde a 166 até a 170. Kardec não inicia esse assunto já colocando a priori que a reencarnação é um fato, é verdade. É nesse sentido que o dogma na doutrina espírita é até adequado chamá-lo de princípio por esse motivo. Não é algo que seja imposto. Não se começa aqui o estudo dizendo assim, existe reencarnação e todos vocês têm que acreditar. Para ser espírita tem que aceitar que tem reencarnação. Ninguém perguntou a nenhum de vocês quando entrou naquela porta ali se acredita ou não acredita. Entre vocês, muitos podem estar com dúvida. Eu posso ter dúvida, de repente eu não vou dizer aqui. Mas todos podemos ter dúvida. Então o dogma não é apresentado dessa forma assim, é obrigatório. Ou você diz aqui que aceita a reencarnação, você não pode participar da nossa instituição ou da nossa doutrina. De forma nenhuma. É convidado ao raciocínio sobre o humano, é convidado à elaboração disso dentro do campo da fé raciocinada, não mais fé cega. E no item anterior, Kardec começa assim, como é que faz a aula que não alcançou a perfeição? Porque já foi estudado no item 132 a respeito da encarnação, e o Márcio citou aqui. E até uma coisa interessante para o estudo, porque a questão 132 é o objetivo da encarnação. É diferente. A 171, em que se funda o dogma da reencarnação. Então, na 132, se apresenta a necessidade da vinculação do espírito com a matéria, que o espírito esteja encarnado no corpo físico, sendo chamado a partir de então de alma. E qual é o objetivo disso? O Márcio citou. A encarnação é imposta com o fim de fazê-los aos espíritos que eles cheguem à perfeição. Ela surge como expiação, surge como missão, mas é sempre necessária a vivência física. Só que aí, se a gente ficasse só na 132, você poderia pensar uma encarnação suficiente. Talvez vocês saibam que existem certos movimentos espiritualistas que consideram que a reencarnação não é um fato. São espiritualistas. Entendem a existência de Deus, entendem a justiça de Deus, entendem a existência do Espírito, a imortalidade, todos esses princípios. Mas o princípio da reencarnação não é aceito. Compreendem de uma outra forma as questões. O Espiritismo demonstra, através da fé raciocinada, através da revelação, da informação dos espíritos superiores, que a reencarnação é um fato e que é princípio, não se pode fugir dele, ele é universal. A partir desse ponto, a gente vai entendendo que tem todo um mecanismo evolutivo em que a reencarnação é fundamental, ela é imprescindível. Toda a nossa labuta evolutiva nos capacita a ter uma estrutura mental adequada para cada vez mais conseguir conhecer a Deus, compreender a Deus e exercitar aquilo que nos cabe dentro da obra divina, que é nos movimentarmos como filhos desse Deus, conscientes. Então nós nos recordamos do estudo do Honório, que a gente estava ouvindo, em que ele fala isso. Todo o trabalho evolutivo é para preparar o equipamento. Ele fala do equipamento mental. Porque o ser já iluminado, ele passa a ser um cooperador de Deus conscientemente. Ele não está mais vivendo só nas circunstâncias e reagindo àquilo que acontece. Porque muitas vezes nós estamos na inconsciência da vida, reagindo ao que está acontecendo. O ser iluminado, consciente, ele tem uma atividade dentro daquilo que ele já entende que é a vontade do Pai, que é a diferença do servo e do filho, né? O servo, ele está na casa porque ele é preso frente à lei, né? A lei o obriga a estar ali. Mas o filho, ele é liberto, porque o filho, ele entende a vontade do Pai e realiza a vontade do Pai.
Como fazer isso tudo sem as vivências sucessivas? Como conhecer isso tudo que é a expressão de Deus ou da criação, sem experimentar cada uma dessas questões? Então a reencarnação se nos apresenta como algo lógico, de bom senso, de razão, que a fé raciocinada chancela, dizendo, é dessa forma. E cada um sente em si isso, que Deus, sendo justo e bom, não poderia negar à criatura a experiência de que ele tanto necessita, né? Sabe? Só um recadinho que eu vou falar. A questão 22A do Livro dos Espíritos tem a seguinte questão: o que é a matéria? E a resposta dos Espíritos fala o seguinte: é o laço que prende o Espírito, é o instrumento de que esse se serve e ao mesmo tempo exerce sua ação. Querendo dizer para nós que nós vamos aprender ou adquirir habilidades no mergulho na carne. É aqui que o Espírito labora, intensifica o conhecimento pelo trabalho. Por isso que a semeadura, quando Jesus curou um cego, ele via homens como árvores que andam, simbolizando para nós que no seio das experiências humanas nós estamos semeando. E o importante é saber o seguinte: nós vamos plantar laranja, não vamos colher maçã. Cada semente dá a sua espécie específica. No plano da vida humana é a mesma coisa. Se eu não selecionar sementes através da inteligência e da minha possibilidade moral em eclosão, eu vou plantar qualquer coisa e vou colher qualquer coisa. E isso significa aquilo que a gente chama massa. O bloco humano muitas vezes não tem uma diretriz, vamos dizer, clara. Quando a criatura começa a entender o mecanismo da existência, de que eu preciso laborar em conteúdo mais significativo e mais verdadeiro, eu estou escolhendo alvo, e esse alvo chama-se Jesus. Ele trouxe à humanidade o caminho correto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu expresso o anseio de plantar esse melhor, eu vou sair daquela parábola do joio e do trigo, quando dizia assim: e dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando nós acordamos da ilusão, e isso vem pela revelação que o Léo leu aqui, porque o conhecimento espírita nos trouxe essa possibilidade de abrir o véu, né? Que a gente estava mergulhado na ilusão pela própria... nós não temos lembrança do passado em benefício de nós mesmos. Então o mundo é ilusório. Se eu não tiver algo que possa me mostrar o que é certo e o que não é, o que é real e aquilo que é ilusório, eu vou embarcar como uma grande massa. E na hora que eu começo a eleger, eu estou plantando como Cristo veio para o indivíduo. O coletivo vai surgir quando cada um acender em si essa possibilidade inteligente de escolha que ele trouxe, o Filho do Homem, né? Muito bem, gente, nós vamos então finalizando aí o estudo dos Espíritos. Na semana que vem a gente prossegue. Vamos passar a palavra para o Lago. Continuando a pedir ao alto que nos abençoe, nós vamos retomar aqui nossas reflexões em torno da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 1, mas já abordando o versículo de número 10. Quando, numa sequência lógica de reflexões, o Paulo vai dizer para Timóteo não te envergonhar do testemunho de nosso Senhor, nem da dele que é prisioneiro em Cristo. E vai desenvolver o assunto dizendo que Jesus já operava antes dos tempos dos séculos. E aí nós consideramos essa revelação dele dentro daquela órbita de que o Espírito puro é obra de um tempo que não é o nosso, do nosso sistema de gravitação. Porque a Terra gravitando em torno do Sol, né, dentro daquele processo em torno de si mesmo, em torno do Sol, e definindo o nosso tempo, esse mundo é um mundo novo, que não responde por aqueles pelos quais Jesus operou
a sua emancipação espiritual. Então, quando ele diz no versículo anterior, que é o de número 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, Paulo concebia que Cristo era santo, porque Cristo no universo, segundo concepção espírita, é a expressão dinâmica do amor e da sabedoria de Deus. Então, Cristo da Terra, de Marte, de Júpiter, são espíritos que revelaram a imagem de Deus dinâmica, não aquela estática, a concepção de Deus estática, mas aquela dinâmica que percorre o universo como na feição de amor e de sabedoria, ou de verdade e amor, se quiser. Então é nesse entendimento que o Paulo fala. Por isso ele inverte Cristo Jesus, porque a missão que se revela através do Espírito Jesus, que teve sua evolução em mundos que já se tornaram poeira, pó, segundo Emmanuel, né? E a gente entende o assunto aqui, já era de conhecimento, de concepção de Paulo. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, porque aqui ele está se referindo ao nosso tempo pessoal de evolução, com a Terra que tem 4 pontos, alguma coisa, bilhões de anos, e que tem muitos bilhões para frente, não vai explodir agora, nem implodir. Então nós estamos dentro de uma contagem de tempo que não diz respeito à realidade do espírito puro daquele que é o nosso governador planetário. Então é muito interessante a referência dele, porque às vezes o indivíduo espírita diz assim, onde é que os espíritos tiraram de onde? Né? Mas o próprio Paulo sabia do assunto. Aliás, o Paulo ele tem umas tiradas de percepção, de entendimento de coisas que desafia mesmo. O Haroldo, um dia, elaborando lá a tradução do Novo Testamento, o que falta, ele conversando com a gente, ele disse, Wagner, estou tomando uma surra nas epístolas de Paulo, porque a gente está buscando o texto na origem e ele tem uma forma que era uma iniciação do próprio judaísmo de interpretar. Então ele trabalha nas epístolas equações que eram próprias dos grandes iniciados do seu povo. E a gente tem que lembrar que ele chegou na condição de sumo sacerdote, né? Ele era o homem que começou a substituir Gamaliel à frente do seu povo. Então era uma exegeta da lei de uma magnitude que a gente ainda não consegue conceber, né? Então os historiadores esbarram em Paulo e a gente vê porque que uma pessoa como a irmã Aila, né, ela fez doutorado numa epístola de Paulo aos hebreus, né? Então ela se especializou nisso no doutorado na Espanha. E a gente vai observando que é pano para manga, né? Então, se não fosse a ajuda da doutrina espírita, a gente não estaria conseguindo adentrar o âmago, a essência da proposta de Paulo aqui, sem querer esgotar, que não é o nosso objetivo. A gente está levantando aspectos morais, espirituais dos textos, né? Que é o trabalho que a gente aprendeu com a espiritualidade e com outros grandes trabalhadores que operaram nesse campo antes de nós. Então, nosso esforço aqui é um esforço de integração com uma proposta moral. E o Espiritismo tem, a par de sua estrutura filosófica e científica, porque lida com os temas específicos, né, dos quais nascem fatos incontestáveis, a gente não tem esse propósito científico, mas a gente usa o recurso da filosofia e até do material que nós oferecemos pelo Espiritismo, a fim de extrair daqui o espírito da letra, que nos ajude na nossa operação existencial. E a gente vai se identificando assim com o que ele faz. Então, o exemplo dele ajudando Timóteo e argumentando com Timóteo até no sentido teológico, mas sem que isso represente essa teologia das igrejas mais materializadas do que realmente espiritualizadas, nós vamos entender que ele fornece argumentos e até debulha conteúdos do Evangelho, né? Então, essa questão dele conceber
o Espírito de Jesus como aquele que revelou a imagem de Deus para o mundo, isso João também fala. João no primeiro capítulo, Deus não foi conhecido de ninguém, mas o seu Filho unigênito, esse o fez conhecer. Então ele vai falar aquilo que o Paulo está falando aqui, porque Jesus revelou Deus. Então, a concepção de Paulo, sabendo que Cristo é a missão, como Kardec trabalhou no livro A Gênese, né, o último livro que ele publicou ainda em vida, nós vamos ver lá que ele trabalha no plano de rodapé, que Cristo é a missão. Não é o nome de Jesus, é a missão, é o encargo dele, desse Espírito. Então a gente nota que há uma amarração das revelações. A gente nota que elas são encadeadas. Se não for assim, não seriam revelações divinas, seriam palpites, né? Como existem tantos aí. Por exemplo, né? Existem temas mirabolantes, né? Existem obras espiritualistas que foram recebidas à época mesmo do Espiritismo, surgiu na paralela. A gente nota, por exemplo, que enquanto Chico Xavier trabalhava uma revelação genuína, outras criaturas tentaram trabalhar o que chamaram de revelações, mas sem fundamentação, nem científica, nem filosófica, nem doutrinária, né? E é isso que a gente vai observando. Então existem articulações que funcionam como articulações sofistas, das sombras ou das trevas, que procuram confundir as mentes, né? Então, à época de Allan Kardec, surgiram lá propostas chamadas de revelação da revelação, que muita gente gosta e que tem o seu valor relativo. Agora, para ser verdade absoluta, é questionável demais, porque foge à lógica dessa estruturação do tempo, né? E a gente sabe que os assuntos revisados por essas obras, elas já foram assuntos e temas propostos lá atrás. E os legítimos continuadores do Cristo rechaçaram essas propostas. Porque no caso, por exemplo, Jesus como um corpo mesmo, né? Então, esse ensaio é mentiroso. Porque se você não sofre o processo, você não resume para as almas que precisam fazer esse processo evolutivo e nem demonstra sua autoridade no domínio das potências, né? A gente tem estudado nas quartas-feiras em Belo Horizonte a questão da tentação de Jesus. O estudo da tentação de Jesus no deserto, que foi contado pelo próprio Jesus para os discípulos, senão eles não saberiam do assunto, porque ninguém foi assistir, é pessoal e transferido. Mas Jesus conta o processo da tentação, que é um processo de emancipação espiritual. E a gente nota que é sobre a questão do poder. O movimento diz respeito a uma gradação de poder que cresce e vai se tornando cada vez mais perigoso. Perigoso. Porque ele é sutil. O Honório tinha uma forma de falar disso. Ele dizia assim: gente, o nosso problema não é separar o bem do mal, não. Isso qualquer um faz, até criança faz. O nosso grande desafio é separar o melhor do menos bom. Aí está. Hoje nós trabalhamos com sutilezas. Pelo menos quem já está inserido nesse contexto espiritualizante. A gente trabalha com isso. Então tem hora que o elemento dotado de prerrogativas, ele não sabe se ele está atendendo ainda a alguma réstia de ego ou se ele está inserido num plano de coletividade, de inserção na vontade divina. Isso é muito difícil para discernir para determinadas pessoas que estão nesse contexto. Por quê? A nossa forma de eleger uma autoridade, a nossa forma de emoldurar uma proposta que sai do comum, ela é muito sediciosa. E nós temos que contar ainda com revisões. O elemento acha que porque ele passou por uma reencarnação expiatória, por uma reencarnação provacional, ele está pronto. Lê do engano. A queda do anjo, que é tão decantada e explicada de mil modos, ela é uma expressão reveladora da sutileza do processo de afirmação também. A gente vai encontrar muitos elementos muito bem formados e devidamente experimentados
tropeçou. E se o tropeço dessa pessoa invocar forças de conformação a Deus, e forças de conformação, elas geralmente operam dentro de uma, vamos dizer, pseudo-certeza de que a pessoa tem autoridade. Quer ver como é que isso acontece? Em plano menor, a gente vai falar do maior, porque o maior é para quem está lá mesmo em cima. Isso vai ser estudado pelos espíritos mais graduados. Mas em plano menor a gente entende. O elemento, por exemplo, de família. E vai que ele se tornou um grande líder espiritual. Tornou um grande líder espiritual. Então o povo chega perto dele, tapete vermelho, amém, amém. Você é maravilhoso, você liberta a gente, você é enviado de Deus, você é o Messias, você é tudo, você é missionário. Ouvi isso anos e anos e anos. Por mais que ele resista, alguma coisa entra. Por mais que ele resista. Por isso que Chico Xavier foi um herói. É herói. Porque o difícil do Chico não era a dificuldade de bater na porta dele, não. Isso é fácil para ele, porque ele ama. O difícil para ele é a sutileza. É o Satanás com a sua capacidade ardilosa de entrar sem se fazer percebido. Porque tem hora que entra conexão, médico sabe disso. Engraçado. Fiquei tão eufórico com os últimos acontecimentos, mas tem alguma coisa estranha que está desequilibrando. Entrou ali força, indução suspeita, no meio de outras boas. São as chamadas meias-verdades, extremamente perigosas. Extremamente perigosas. Aliás, existe parênteses. Tem um contozinho do passado aí, dos antigos, que falaram que o diabo estava com um assessor, aprendiz. E vinha gente falar com ele. Aí ele começou, diante de um elemento, o elemento falava a verdade, e ele falava, sim, é isso mesmo. E é isso mesmo. E é isso mesmo. E dando razão para o elemento que estava reconhecendo os erros. E começou, caminhou a pessoa. E começou assim, dentro dos acertos, soltar uma coisinha ou outra, muito sutil. O assessor, o aprendiz, olhou para aqui, na hora que a pessoa foi embora, ele falou assim, mas vem cá, você é o demônio? E caminhou com ele, falando que ele estava certo, destruindo tudo que você está tentando implantar na cabeça dos outros. Ele falou assim, você não entendeu. Falar mal é fácil, isso aí é para os incautos, para os simples. Agora, quando a pessoa já elabora, a gente tem que trabalhar com meias verdades. Não pode combater verdade, tem que trabalhar com meias verdades. Então, no meio das verdades, isso é a mesma coisa. É assim que você divulga. Falou o professor, fechando parênteses. Nesse ponto popular, simples, porque isso é uma parábola, né? Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer. Então, esse elemento que tem família, e que se projetou, que fica, que tem aquele magnetismo, porque ele acredita mesmo. Ele acredita. Porque se ele não acreditar, ele não começa a ver. Então, ele vive daquilo, ele acredita e tal. Daí a pouco, a família começa, por causa de questões práticas, né, do dia a dia, que uma coisa é a concepção do ideal. O ideal enche a cabeça da pessoa. E ela acredita naquilo porque ela começa a viver aquilo. Ela se entrega. Mas o dia a dia dela, sabe? Enxugar banheiro, guardar roupa, escovar o dente, pegar a menina na escola, pagar a conta do mês, educar o filho, a filha. Sabe essas coisinhas? As coisinhas pequenininhas. Essas derrubam todo mundo. Porque são elas que acordam a gente. Elas são indispensáveis. Quem foge disso aliena. São elas que operam o equilíbrio da pessoa. Porque são as agulhadinhas, as alfinetadinhas. Aí o elemento chega em casa se achando um semideus, por causa do ideal que ele vive, que vai impregnando na cabeça dele. Uma coisa é ideal, outra coisa é prática. Quando ele chega em casa, a esposa está lá administrando, porque ele está lá fora, então ela começa. Está faltando
isso, você não prestou atenção naquilo. O elemento já está com a cabeça de semideus. Olha, vocês querem saber uma coisa? Você é instrumento de Satanás, você sabe o que você é anto de obsessor, você está recebendo obsessor. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Não. Se você acha que isso é obsessão, você não viu nada. Porque eu estou te falando de problema de pai, mãe, família, criação de filho, contas para pagar, postura. Ah, estou falando, você está tomada. Isso é obsessor. Está difícil chegar em casa. Aí o elemento começa. Está difícil chegar em casa, porque eu estou na tarefa, estou na obra, eu sou reconhecido naquilo que eu estou fazendo. Sou missionário, trabalhador de Deus. Eu chego em casa, só tem esculacho, só tem incompreensão, cobrança, alfinetada. Os obsessores estão morando em casa. Aí os benfeitores do mais alto olham para o indivíduo e dizem assim, fala para o outro amigo espiritual, que pena, um talento desse, instrumento bom para ajudar as pessoas a saírem, desligar a tomada mental, elevar o padrão vibratório, conhecimento, espiritualização, não entendeu que em casa a verdade se estanca, porque na verdade ele é indivíduo, ele é alma, ele é espírito reencarnado, deveres, disciplinas. Ali está o equilíbrio dele. E ele está achando que o obsessor está lá. Quando o obsessor está naquilo que falam para ele e que ele está acreditando que é. Vocês entenderam? Isso é a tentação do deserto. Em síntese. Sutileza pura. É aí que o anjo cai. Daí a pouco eclipsa a vida do indivíduo, ele começa a desmandar porque perde a referência. O Honório falava assim, o Honório Abreu, grande companheiro que ensinou o Evangelho a vida inteira, do Espírito, vinculado a instituições de Belo Horizonte. Vinha muito aqui. Nós não podemos abrir mão, por mais que a gente tenha uma tarefa grandiosa lá fora, do QG, o quartel-general. O quartel-general de todo trabalhador espírita é o centro espírita. Ele pode ser presidente da federativa, presidente da aliança municipal, do conselho regional espírita, da federação. Tem que ter o centro espírita para nutri-lo, para sustentá-lo. É o QG dele, é o refúgio, é onde ele está tete a tete com as pessoas, nas operações, nos aprendizados. Não adianta ficar só lá na representação. Vocês entenderam? O Honório batia nessa ideia, porque a pessoa tem que ter piso. Então você imagina, uma pessoa é cidadão, onde ela é mais um, com uma função, não importa se de filho, se de pai, se de irmão, de parente. Tem que ter piso, gente. A cabeça tem que ir para o infinito mesmo, mas o pé tem que estar cravado no chão, porque é isso a operação dali, ó. Não adianta o indivíduo aprender tudo no mundo espiritual, se iluminar. Tem que vir para a terra para fazer a conexão entre aquilo que a árvore revela. A raiz está entranhada no solo e se alimenta dele. Mas os galhos, que são raízes sublimadas, segundo um poeta, explodem para o céu e buscam a luz do sol. Ele nutre da terra e nutre da luz do sol, subconsciente, superconsciente, para poder operar no consciente. É isso. Pronto. Aí está o equilíbrio. Sem isso, é ilusão. Não importa se é só espiritualidade, não importa se é só materialidade, são extremos. Não se dá evolução entre extremos. O caminho é feito de margem e, naturalmente, daquilo que a gente chama o meio. Nós caminhamos entre margens. O rio corre entre margens. Esse é o processo evolutivo pertinente ao planeta Terra.
O que existe em Júpiter, ou num dos mundos de Sírios, não dou notícia. Não dou notícia. Mas aqui nós aprendemos com Jesus, com Kardec, com Emmanuel, que é assim. Pode tripudiar, pode criar sistema, mas vai ficar perdendo tempo. Não adianta. O Emmanuel tem uma forma linda de falar da elevação de Maria. Ele diz assim: o lírio puro que brotou do charco é uma imagem maravilhosa. Maria, o lírio puro que brotou do charco. O charco é a terra. Nós estamos encharcados de iniquidade. Para a gente fazer o bem, nós temos que negociar. Para a gente melhorar um pouquinho, tolerar um pouquinho, tem que negociar. Tem que ter estímulo, igual menino. Nos tempos antigos, não deve fazer isso. A educação não faça isso. A educação já não. Você faz isso aqui que eu te dou isso aqui. Mas lá atrás era assim. A lei implantou medo e deu um presente. Vocês vão ganhar terra prometida. Se não fosse a promessa de Canaã, aquele povo ia caminhar pelo deserto? É nunca. Nunca. Então, para menino, você tem que criar estimulação. O jovenzinho também. Então, meu filho, volta mais cedo, que eu deixo você sair de novo semana que vem. Não é assim lá? Então, a gente vai tentando fazer o possível. É a didática do mundo. Agora, para chegar no nível desse aqui, ó, Timóteo era novinho, adolescente. E o Paulo falava com ele vigorosamente. Tanto que é sério para todo mundo. Para almas maduras, almas... Meu Deus, todo mundo bebe nessa fonte. Dos mais simples aos mais graduados bebem. O que é verdade universal. Então, a gente começa a entender. Sai do plano assim, meu Deus, mas é muito sutil. Mas é muito. Você sabe que o nosso mundo usa sofismo para sobreviver. Como é que se dá essa troca? Atendimento de interesse pessoal. Sofismo. Nós temos argumentos maravilhosos. Que não é brincadeira. No contexto evolutivo, doutrinariamente, a gente estuda que é compreensível. Compreensível. Compreensível, tolerável, não tem problema não. Para o nível evolutivo que a gente está. Desvinculação. Casamentos. É compreensível. Porque a lei social reflete a natureza moral das pessoas. Agora, o que Jesus falou quando despede a mulher lá por qualquer motivo? Ah, mas está lá em Moisés. Moisés tem uma lei lá, manda apedrejar. O que Jesus falou? Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Tem um motivo? Se o coração não fosse duro, precisava disso? Não. A gente precisava criar tanta lei e ficar remendando lei o tempo inteiro, porque viu que tem brecha? Por que a gente faz isso? Dureza de coração, vício de comportamento ou de concepção, que reflete o comportamento, né? De postura essencial. Então, o que a gente está vendo? Então a gente vai criar grupos de tradições. Será que é isso? O que a doutrina fez com os temas de espiritualidade, com a filosofia, com os recursos de espiritualidade, com a religião? Universalizou. Na causa, não no efeito. A doutrina pegou, levou tudo para a causa, para as causas. Trabalhou causas. Os princípios espíritas são causas. Estudo de causa. Não é estudo de efeito. Efeito por conta de cada um. Por isso que a pessoa dele fala assim: ô Wagner, aqui, eu tenho muita fé em São Jerônimo e eu gosto de acender uma velhinha para ele de vez em quando. Eu sou espírita, estou no curso, sou médico, estou trabalhando, estou na tarefa. Mas assim, será que isso é um pecado? De jeito nenhum. Isso pode por sua conta. Aí vem um outro espírita mais polícia, assim, mais rígido, e fala assim: Wagner, você está falando para a pessoa que ela pode acender ela, você sabe que isso é uma bobagem? Que luz material que vai iluminar o espírito de quem? O que é
isso? Aí ele falou assim, olha, você conhece o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Se você ler, você vai ver que está lá Kardec dizendo que o interesse da sociedade e do Espiritismo é a pesquisa da verdade, mas que ali não se discute religião, porque a identidade religiosa corre por conta do indivíduo, não é responsabilidade do Espírito. A manifestação religiosa é de cada um. Wagner adora o preto velho, vai lá no seu preto velho, você está te ensinando bem, você tem conhecimento doutrinário, você sabe o que é verdade, o que não é, o que é ilusão, o que não é. Qual é o problema? Qual é o problema? Agora eu vou lá dar bordoada, rechaçar todo mundo, por quê? Espírito de preto velho? Já foi escravo, chega, virou espírito, tem que acordar. Ele acorda na hora dele, não é na hora que você quer, não. Tem espírito vivendo séculos para trás, hein? Milênios, cristalizado. Você vai dar bordoada deles? Você virou Deus? Deus de Moisés, que castiga, vingativo? Aquela concepção antiga, volta não tem Deus, não. Quantas religiões estão paradas no tempo aí? E a gente vê nesses terrorismo besta, em fundamento nenhum. Mas costura aqui, com ali, com ali, com ali. Domínio de Satanás. Satanás está dominando sua vida, não entendendo que Satanás é componente evolutivo. Ninguém combate treva, porque treva é moldura da luz. E aí? Vou tirar a treva da terra para a evolução. Parou a evolução. Eu vou achar ruim que eu estou sendo incomodado? Se eu não for incomodado, eu estou acomodado. E isso é um grande problema. Não posso viver acomodado. Aqui não é lugar disso. Tudo aqui é mutante. A matéria é estável. A própria matéria, hoje, com melhores definições, que chegaram na energia, na essência, e mesmo assim não era essência mesmo, estão chegando o fruto, né, que já é elaboração, mas estão chegando, estão ajudando a gente, porque não tem nada definido, é tudo vibrante, tem nada parado, nada parado, mas eu tenho uma sensação que está tudo parado, ilusão sua. O ovoide não parou no tempo? Não, a atividade mental dele intrínseca está a toda. Ele só perdeu a condição perispirítica, porque ele está em monoideísmo, ele está consumindo uma ideia. Está nada parado. Nada parado. Aí a gente começa a pensar assim, não é que eu tenho que relativizar essa coisa dos dramas que eu faço no meu dia a dia? Tenho. Ah, fiquei frustrado. Que bobagem. Bobagem. Aí que coisa pior. Mas você é muito pessimista? Não, realista. Porque atrás de morro vem morro. Você não é mineiro? Atrás de morro vem morro. Quando você se capacitar nessa faixa, você se projeta para uma outra. Ela multiplica o desafio. Mas que bom que você aprendeu a desenvolver chave para abrir, né? Porque o desafio só prevalece para te instigar a sair. Se você desenvolveu a chave, nada te detém. Aí o Evangelho pergunta, e agora, por que te detens? E agora, por que te detens? Você não tem instrumento? Aí o povo pensa assim, você tem espiritismo, tantos anos, mas olha a minha vida. Não entendeu nada. Você ficou só alisando o banco da escola. Porque se o conteúdo estivesse dentro de você, você estava com outra mentalidade. Você estaria olhando para tudo e falando assim, que bom que eu estou gastando esse corpinho que já foi tão lindo, tão atraente, e que agora está assim, flacidinho, né? Não dá conta de muita coisa, mas assim, como ele foi gasto utilmente, que felicidade. Não vou ficar um velho arrependido, nem caduco, vou ficar lembrando de tanta coisa boa, renúncias, provas, lutas, e vou poder contar tanta história para os que estão chegando. E vou contar alegre, como o Chico fazia. O Chico contava as misérias dele, os zerinhos dele, pequenininhos abertos, não. Que Ezequiel no cozinho, e falava das bobagens, como é que os Espíritos ensinavam para ele, mostrando o tanto que ele estava em informação. E ria de si mesmo.
Não precisava de ninguém pôr o dedo. Ele contava as bobagens dele e ria-se delas. Pessoa feliz, pessoa de bem com a vida, que não fica criando protótipo de perfeição fora de hora. A angelitude está tão longe da gente. Bobagem pensar nisso. Deixa mundo feliz para quem está lá no mundo feliz. Nós temos que viver a humanidade, que é a proposta da Terra. Humanidade, a gente não sabe o que é humanidade. Eu saio na rua, vejo os cachorrinhos, vejo os bichos maltratados. Que humanidade? A humanidade é por tudo. Eu vejo o povo pôr fogo no mato, queimar as árvores. No caminho aqui existe uma árvore robusta, pau d'óleo. Esqueci o nome oficial. É uma árvore que o povo antigo falava que é a sombra mais fresca que existe, de todas as árvores. Tem muita dela na região. A árvore devia ter uns 30, 40, 50 anos. Majestade, tudo na escada, namorava. E voltar, namorando lá. Começava a pôr fogo no mar. E um dia esse fogo conseguiu pegar no tronco dela. E o fogo começou aqui, sabe aqui que não tem labareda, mas que fica a brasa? Começou a comer o tronco dela. Aí, este ano, no começo deste ano, a gente viu ela tombar, que ela secou naquela majestade, por causa de fogo que se coloca no manto. Maldade, fica assim, que karma que esse povo está atraindo para si, meu Deus? Vou ter que responder por isso então. Os efeitos da leviandade da pessoa sem necessidade, porque não mora ninguém, é um mato, é o lugar dele. Por que fazer isso? Então a árvore tombou, quando ela tombou, foi assim, um gigante tombou. Um gigante. Quantas vidas existiam ali naquele tronco, naqueles galhos, naquelas folhas, micro-organismos, animais. Meu Deus. Aí esses dias eu passei olhando um fogo de novo no mato, eu disse assim, é o planeta destruição. Esse planeta devia chamar planeta destruição, porque é tão triste. Qualquer pessoa que desenvolve sensibilidade para com a criação sofre muito. Sofre muito. Sofre muito. Então a gente fica pensando assim, eu preciso me educar para respeitar a vida onde ela estiver. Como a vida tem toda parte. Eu tenho. Né? O anjo de Alcione lá, quando ela reencarnou aqui, que ela era pequenininha, falou assim, papai, quem criou as pedras para segurar o solo para a gente andar? Papai, quem criou o sol? Parece uma vela de Deus acesa para a gente ter luz no nosso dia. Singela criança, falando dessa forma. A gente vê aquilo no livro da mão, você fala assim, oh, meu Deus, o que é um anjo, né? Um anjo de sensibilidade. Aí a gente fica a pensar. Mas nós estamos aprendendo o Evangelho, a sair dessa brutalidade, a sair desse espírito corporativo. Nós não somos matéria, a gente não é um sistema que o mundo capitalista criou, a gente não é o dono da verdade, não podemos sair espancando ninguém. Com o passado que a gente tem, que pancada eu posso dar a alguém? Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que medirdes os outros, medirão a vós. O que acontece? Eu começo a me insurgir, a me revoltar, a ficar vermelho, até ódio, e a querer que aconteça, pena de morte, pena disso, pena daquilo. Mas eu tenho uma situação tão precária, eu sou espírito que estuda as leis. Aí eu começo a pensar assim, isso o Chico falou pra gente. Os espíritos estão do outro lado e falam assim, ai meu Deus, eu estou mexendo na caixinha do marimbondo, porque ele tem um passado tão cheio de problemas. Tem tanto inimigo do passado que ainda não perdoou ele, e ele está lá, tomado no ódio, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Justiceiro, isso não é justiça. Isso é justiceiro. Aí os espíritos falam assim, não vamos conseguir segurar. Porque ele sintoniza com essa faixa, a propósito de bobagem, às vezes é coisa que nem interessa para ele diretamente, ele podia fazer prece, por favor, ao invés de instigar ódio. Aí os obsessores começam a sentir o fardo. Né? A gente fala que sempre um fardo, uma coisa que não presta. É que nem mosca, né? Mosca não poliniza flor, ela vai no lixão. A abelha não vai no lixão, ela vai lá no fogo. Então é seleção. Acontece que a pessoa começa com aquela onda vibratória ruim,
desce um nível, o que ela faz? Entra em relação com o seu passado. Ela volta. Ela muda a vibração dela, dessa encarnação, dos projetos dessa encarnação, e volta ao passado. Começa a ficar esquisita. As coisas começam a ficar nubladas. O dia dela começa a ficar pesado. Ela começa a ficar inadaptada. Ela começa a ficar inconformada. Aí ela fecha circuito com o quê? Com a retaguarda dela. Aí vem as obsessões. O bonitão está querendo justiça com as próprias mãos. Que delícia. Se abriu a porteira. Agora nós vamos te mostrar quem você é. Aí começa a todo mundo. Isso chama-se obsessão pessoal e obsessão coletiva. Preste atenção no que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos invocando forças do pretérito. De onde que nós viemos mesmo? Tirando índio e negro, o grande grupo que pensa, que está descolado intelectualmente, que começa a ser livre, que começa a falidos da Europa e da Ásia, que são os mundos antigos. Quem que buscou esse povo lá nas trevas, no umbral? Ismael. Está revelado lá no Brasil, o coração do mundo. Venham, vocês estão arrependidos? Tem um mundo novo sendo criado. Jesus quer. É uma porta de esperança para vocês. Não precisa vocês ficarem sofrendo, não vem? Eu quero que vocês venham reencarnar lá. Trouxe esse cara. É esse povo que está agora. Para se redimir. Está buscando o quê? O lixo do passado. Como é que a gente vai fazer? Então fica uma confusão só. Mas e a cidadania? Mas sua cidadania não pode ser educada, não? Moralmente? Tem que ser bagunceira, lixo mesmo? Zombaria pura? Sem discernimento? Educação é discernimento. Onde você consegue situar cada coisa. Se não, meu filho, é partido. Aí você está feito. Busca você ver. Então a gente tem o recado dos Espíritos, que eles dizem assim, com muito carinho. Quando você está num trabalho do bem, se superando, vem as contas, porque todo mundo tem conta. Acerto de passado, começa a vir presença de espíritos encarnados e desencarnados do passado, e que vão ser verdadeiras provas sem expiação. E quando eles, a cobrança da lei vem e que te encontra no trabalho, ela espera. Sabe por quê? Porque você está gerando mérito. Como é que vai apresentar a conta se você já está com créditos? Então tem que estudar o assunto de novo. Ela não vem fria, crua. Começa uma negociação. Ele está operando no bem. Aí a gente entende o Evangelho. O amor cobre a multidão dos pecados. Só assim. Então eu tenho que positivar. Eu não posso malsinar. A maldição é a operação da lei. Vinícius, na quarta-feira, lá no banho nosso, lá no Belo Horizonte, ele trouxe uma imagem muito boa. Usou até o budismo para mostrar. Mas em síntese, o que ele quis dizer é o seguinte: nós somos escravos da lei. Quando a gente tenta negociar um carro novo que a gente quer, fica pedindo a Deus e tudo, nós estamos negociando com Deus? Não. Deus é transcendente. Deus não é negociação com a matéria. Nós estamos negociando com a lei divina que opera na terra. A gente está negociando com a lei. E tem os operadores, viu, gente? A gente estudou uma vez, isso foi até uma pergunta feita para o Emmanuel, através do pessoal e através do Honório, ficou no livro Emmanuel Responde, sobre os senhores do carmo. Quem são os senhores do carmo? São aqueles que operam a lei, que conhecem todas as probabilidades pertinentes ao planeta. Qualquer caminho eles fazem, eles dominam. E eles dominam as equações. Com quem vincula, quando, em que circunstância. E olha que isso tudo é fácil. São os senhores do campo. São os espíritos qualificados para isso. Então eles supervisionam a operação da lei sobre as almas que estão comprometidas. Sair dessa ciranda só pelo Evangelho. Só o Evangelho. Não adianta falar com essa encarnação, mortalidade da alma, mediunidade. Isso é técnico. Você está tomando contato com a parte didática da lei. Agora, sublimação, só no amor. Amor é Evangelho. Justiça é isso aí. Evangelho é amor. Então a diferença é essa. Então, gente,
e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador. Vocês notem que antes ele fala assim, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ele não inverteu? No próximo ele diz assim, e que é manifesta agora. Ele não falou de passado? Que Cristo Jesus já se manifestou antes da gente conceber o nosso tempo aqui, porque ele que criou o planeta. Quando ele, antes de criar o planeta, e a terra era sem forma e vazia, está lá no livro Gênesis, primeiro capítulo de Moisés. E a terra era sem forma e vazia. Que terra era essa? Estava na concepção de quem ia superintender a criação do planeta. E a terra era sem forma e vazia. Era apenas plano. Planejamento mental do Cristo, de Jesus, que operou. Depois ela veio. Então ele deu notícia de antes, e em seguida ele diz assim, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, adjetivo, Salvador, Jesus Cristo, pôs na mão do céu. Porque aí mostrou o elemento cumprindo a missão. Cristo Jesus, ele ia trazer a missão, mas o Espírito já existia, sintonizado lá na fonte. Quando Jesus vem Cristo, ele está materializando. É um movimento bonito, para a gente poder entender. Por isso que existe o estudo do discípulo. Os discípulos de Jesus. Quando é que a gente usa discípulo? Até o momento em que Jesus é crucificado e vai embora. Depois dos testemunhos do Pentecostes, são apóstolos. Sabe por quê? Porque o discípulo aprende, o apóstolo vive. Há diferença. O apóstolo é vivência, o discípulo é aprendiz. Então, enquanto Jesus esteve aqui, estava escorado. Ai, Jesus, que beleza, você faz tudo para nós. Cura, ajuda, te ensina. Está tudo pendurado. Aí Jesus falou assim, aproveita que uma hora dessa o esposo vai embora. Está lá no texto do Evangelho. Porque Jesus fecunda, por isso que ele é uma esposa. Ele fecunda o sentimento dos apóstolos. Porque está mostrando como é que faz. Como é que é a vida. Que é Deus. E aí vai. Mas quando ele vai embora, eles passam um aperto, um deserto. Pedro nega 3 vezes. Todo mundo some. Todo mundo desaparece. E fica assim, sozinho. Eu sou não. Tudo comigo. É o nosso deserto. Porque o apoio que formou a mentalidade saiu e tem que sair. Por isso que a gente fala que tem que ter dificuldade. Senão a gente fica acomodado sugando os outros. Depois que ele vai embora, que aí vem aquele momento em que eles fazem reflexão, começam a se reorganizar de novo, se unir de novo, a portas fechadas, com medo. A sociedade é perigosa. Estão tomando cuidado, vigilância. E eles começam aquilo. Aí um dia, num evento determinado do povo, as 12 tribos ali naquela festa, e eles vão para a praça pública, já tinham se reordenado da sua fragilidade. Aí desce as línguas de fogo. O que aconteceu? Foram batizados. Agora vocês estão prontos. Saiu do medo? Saiu do esconderijo? Saiu da bobajada? Estão com coragem? Estão considerando que tudo que eu ensinei realmente é o melhor? Pois é, então agora vai descer a língua de fogo para vocês. Batiza. É um símbolo, gente. É um símbolo muito lindo. A partir dali começa o apostolado. Aí cada um vai ter o fim que Deus tem. Um morre se ficar de cabeça para baixo, né? O outro vai ser apedrejado, o outro vai ser decapitado. Aí cada um com o seu destino. Testemunho, apóstolo, apostolado. É a segunda vinda de Cristo. É o segundo momento. Esse é o da caridade, porque a pessoa se dá em holocausto. O primeiro é de fecundação e é de luta, que vai ter que quebrar padrões antigos. Mas o segundo vinda de Jesus é essa. E ela é maravilhosa. Então por isso que ele fala. E aqui agora manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, porque Jesus volta na ação daquele que se dá. Por isso que a caridade é o caminho de salvação. Não é no sentido material, no sentido de se entregar sem medo.
Vou fazer, vou ir, não importa o preço, que viva Deus. Tudo por Deus. Resplandeça a vossa luz. É aí que ela resplandece. O qual aboliu a morte. Porque o nosso grande medo é a perda. Perda disso, perda daquilo, é a morte. O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O que é incorrupção? Não tem negociado mais. É o bem pelo bem, é o amor pelo amor, é a verdade pela verdade. Não há incorrupção. Não é essa coisa do sofisma que eu falei. Vocês entenderam? O sofisma prevalece enquanto há uma restezinha de interesse pessoal. Pense em um balão potente que tem tendência a alçar o céu. Ele está preso por várias linhas num poste. A gente corta 9 linhas, mas ficou uma. É um retrato para a gente poder entender. Nós estamos desvinculados de tantas coisas, não tem uma coisinha que me prende. Às vezes é um dinheiro, né? Às vezes meu bolso dói para poder enfiar a mão nele. Ai, é difícil, isso está me prendendo. Tenho dificuldade para enfiar a mão no bolso. Às vezes, a moça é bonita. Ai, passou a moça bonita, meu olho sozinho faz assim. Às vezes, é um aplauso. Ninguém bateu palma. Então, está cheio assim. Proibido de aplaudir. Não teve graça. Entendeu? Sutilezas. Por que você não me trata como todo mundo? A pessoa pode dizer para a esposa que eu te conheço. Você é malvado. Faz tanto bem para os outros. Eu te conheço como ninguém te conhece. Deu uma ideia? Sutilezas. Mas quando isso aqui acontece, o Salvador Jesus Cristo, a morte acaba. Que se dane tudo. Importante é ter luz. Quando o indivíduo chega nisso, a história de Glória, por isso que fala que dá paciência, foi provado de todo jeito. Um livro lindo. E a gente fica pensando nesse Chico Xavier. Apanhou! Mas apanhou do meio espírita, dos católicos, dos protestantes, dos jornalistas, da mídia sem vergonha. Porque ela é terrível. Ela adora castigar. Apanhou de espírito. Meu Deus. Apanhou da família. Apanhou dos amigos. Continua apanhando. Tanto amigo traíra, né? Com medo de tanta coisa que ele não fez, que não falou e fica divulgando ele falou. Mentira tudo. Oportunistas. Até hoje. Mas que importa a ti, como diz o Evangelho Sagrado? E Jesus focou, Jesus falou assim: deixa, que faça o que quiser, estou consigo. Foi o que ele fez. Isso é salvação. Acabou o medo da morte. O problema não morrer, não. Vai morrer ego, vai morrer corpo físico, vai morrer dupla etérica, vai morrer até o perispírito, como que desaparece. Quase não existe na depuração. O que importa, né? Que importa. Então é isso, gente. Que o Senhor nos abençoe. Bom, gente, nós vamos seguir para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas em louvor do equilíbrio. O Evangelho de Jesus, como roteiro de vida abundante, não apenas responde pela iluminação moral das almas, mas é capaz de promover, na existência de cada individualidade no mundo, a saúde integral. Cientes de que as distonias mento-emocionais respondem pelas síndromes do comportamento, observamos as enfermidades e os desajustes orgânicos por reflexos de desvios e de viciações das potências anímicas. E porque Jesus é caminho, estudá-lo representa renovação de conteúdos, porque verdade converte ideias em aspirações, e porque a vida determina que a afinidade se torne força de viver e amar. À luz da mensagem evangélica, irritação se desativa por efeito de reflexão moral. Ansiedade se desfaz por indução da certeza do poder de Deus. Tristeza e desalento deixam de prevalecer
por decorrência do sentimento do bem que torna útil a pessoa dantes derrotada. Ódio e frustração são erradicados, pois a consciência do plano evolutivo fundamenta na alma a perfeita noção de justiça. Irmãos, em louvor de nosso equilíbrio, com reflexos vivos na saúde do corpo que serve ao espírito, o Evangelho é alimento e orientação, é luz acesa e oficina do amor. Com Jesus, a vida estuda em bênçãos que nunca terão fim. Sheila. Saudade e gratidão. Hoje é aniversário de nascimento de Chico Xavier. Aí o Espírito fez uma saudação. Saudade e gratidão. Alma querida, quantas saudades de tuas obras de amor que convertiam nossas maldades em louvores a Nosso Senhor. O gesto de tanta bondade, o sorriso do perdão, a palavra da verdade, a flor viva do coração. Tua peregrinação no mundo, entre crentes e ateus, trouxe-nos o céu fecundo, a genuína bênção de Deus. Chico, que nossa saudade seja em nosso coração a gratidão e a caridade diante de tua nobre missão. Maria Dolores. Meu paizinho Hernani, Jesus nos abençoe em nossa caminhada de elevação. Leia o seu coração e quanto mais as saudades lhe visitam a alma, mais próximos um do outro ficamos. Pai, a dor do mundo, a dor que se sente no mundo, é o calvário de cada um. Ninguém vence sem testemunho. Ninguém cresce sem superação íntima e solitária. Mas é preciso fazer com Jesus, como Jesus, na agonia do horto, de seu horto. Pai, não faças como quero, mas como tu queres. Estou contigo. Caminha entre bom ânimo e esperança, entre paciência e humildade. Nosso amor é para sempre. Beijos e mais beijos da sua Isadora. Francisco, meu filho, Deus abençoe seu coração e sua família. As batalhas vencidas roubam nossa vitalidade, mas o Espírito se agiganta graças à experiência colhida. Lembremos Paulo: combati o bom combate e guardei a fé. Passo para lhe dizer que Jesus nos cuida, mas temos igualmente o dever de nos cuidar fisicamente. Usa a fé, meu filho, mas exercita também a humildade de cidadão. Estamos de seu lado. Sua mãe igualmente vela por sua libertação espiritual. Tudo corre na bênção de Deus. A Érica, a nossa gratidão. Arquibaldi. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião agradecidos a Deus, nosso Pai Criador, as bênçãos escolhidas pelos nossos corações.